Estamos de volta para o último bloco do nosso Ciência Pesquisa de hoje, conversando com o professor cientista Dr. Fábio José Hauen. Você pode assistir esse programa no nosso blog cienciapesquisa.blogspot.com, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao nosso convidado através do e-mail ciencia.pesquisa@unisul.br. Professor Fábio, nós falávamos no último bloco das suas produções, fundamentalmente 2 livros de metodologia da pesquisa, importância, relevância e o porquê dos livros. Enfim. Eu estava argumentando que o que me moveu a fazer os livros de metodologia é produzir um material próprio para poder lecionar e no caso, facilitar a elaboração dos projetos de pesquisa pelos acadêmicos, né? Então, aí foi... 99 elaborei elementos de iniciação à pesquisa, depois roteiros de investigação científica e até depois roteiros de pesquisa. E esses livros, graças a Deus, estão sendo muito bem aceitos e sendo usados pelos iniciantes da pesquisa para fazer seus primeiros projetos. Perfeito, professor. Interessante isso. Professor, o programa de mestrado em Ciências da Linguagem tem dado uma contribuição relevante para a ciência, para a pesquisa, para o mundo e para o Brasil inteiro, fundamentalmente. E eu queria te perguntar o seguinte: nós, pesquisadores e muitos acadêmicos, confundiam há cerca de 10 anos atrás a pesquisa com a técnica, a pesquisa com o espaço, a metodologia, aliás, da pesquisa com o espaçamento, com quantas páginas, com quantos centímetros, com isso, com aquilo. Hoje o programa de mestrado tem dado uma belíssima contribuição. Qual o endereço e qual contribuição com os modelos de documentos para a pesquisa, professor? Isso é uma grande lembrança, né? Em determinado momento eu sempre me incomodei com isso, porque na verdade você chegava para o estudante para propor quais são os passos metodológicos que ele deve seguir para que o experimento que ele faça seja correto. Perfeito. E ele me perguntava quantos centímetros para a esquerda ou para a direita na hora de digitar o trabalho acadêmico. Uma das coisas que eu percebi é que poderíamos resolver isso se a gente fizesse modelos prontos de digitação. Lógico que não o texto, mas como se escreve o trabalho acadêmico, como se digita. E eles estão disponíveis no nosso site do Ciência da Linguagem. É só baixar e aí preenchendo. Claro, tem um momento ali para se adaptar um pouco ao modelo, sim, mas logo em seguida a pessoa fica proficiente e digita os seus trabalhos acadêmicos tranquilamente. Quer dizer, eu acho importante essa chance que eu tenho de separar. Pesquisa científica é uma coisa, exato, digitação de trabalho acadêmico é outra. O que as pessoas fazem é confundir uma coisa com a outra. Perfeito. E aí se cria problema. Então, se você precisar escrever um artigo científico, um projeto de dissertação de mestrado, monografia de pós-graduação, tese de doutorado, não é, professor Fábio? Vai até o endereço ao mestrado em Ciências da Linguagem, não é? Através do portal da Unisul, e você vai clicar em modelos, documentos e tem absolutamente tudo. Professor, eu posso lhe garantir que o Brasil inteiro está usando esses modelos aí. Professor Fábio, a pesquisa na universidade, como vai a sua pesquisa fundamental? Eu basicamente trabalho com processo humano chamado de inferência. Inferência é uma situação na qual você vê uma pista e a partir da pista tira uma conclusão. Perfeito. Por exemplo, é o que, por exemplo, faz um detetive, que diante de uma digital, ele infere que o bandido esteve, ou então o provável assassino esteve ali ou não, ou tal pessoa é ou não o assassino. A mesma coisa acontece na linguagem. A gente, na verdade, não se comunica por códigos. A gente faz inferência. E isso é um processo extremamente interessante de ser pesquisado. Perfeito. E isso é um processo indutivo, professor? Na verdade, a teoria que eu trabalho funciona como dedutivo. Como dedutivo. Dedutivo. Bom, professor Fábio, e, na verdade, a história de você perceber a pesquisa e trabalhar, quantas pessoas envolvem a tua equipe de pesquisa, teu grupo de pesquisa, ou estão contigo, por exemplo, nesse processo a partir do tema que citaste? Na verdade, pensando no mestrado ou no doutorado como um todo, são 16 doutores trabalhando. Eu, na verdade, pertenço a um grupo de pesquisa com 4 professores, chamado Grupo de Pesquisa em Análise do Discurso, Pesquisa e Ensino. E dentro desse grupo eu tenho os meus estudantes, os meus colegas que trabalham a pesquisa comigo, acho que em torno de 4, 5 pessoas. Perfeito. Mas isso é muito dinâmico, né? Inclusive agora estamos na campanha de novas turmas e esses números variam bastante. E lhe perguntar exatamente sobre isso. Se estão abertas as vagas, quais são os prazos, enfim, para que as pessoas que estão nos assistindo tenham a possibilidade de participar de um programa tão brilhante como esse do mestrado. Tanto o mestrado como o doutorado estão com inscrições abertas, oficialmente agora até o final do dia 30 de abril, mas provavelmente a gente vai ter uma prorrogaçãozinha aí. Vale a pena conhecer. O nosso site é www.unisul.br.
/linguagem. Faz unisul.br, normal, da nossa universidade, /linguagem. E aí você tem acesso a toda a estrutura do programa. Um site bastante dinâmico, com muita produção. Nós temos lá 200 e tantas dissertações, 3 revistas acadêmicas, a pesquisa dos professores, os livros que os professores publicam. Perfeito. Então, é um universo que se abre para quem se interessa em estudos de linguagem. O senhor Fábio José Hauen é o autor do primeiro livro eletrônico da universidade chamado Linguagem em Discurso. Professor, livro primeiro um livro em formato papel e depois em formato eletrônico. Qualizar, né? Qualizar, isso é um detalhe muito interessante para quem é pesquisador, sabe da importância de ter lá o crédito Qualizar. Como é que está o Linguagem em Discurso? Professor, nesses 2 minutos que nos faltam, eu gostaria que falasse um pouco do Linguagem em Discurso e também fizesse a tua fala final. A Linguagem em Discurso está no seu 10º ano, nós estamos agora publicando o volume 10, fascículo 1. Não? É uma revista que nos enche de orgulho, indexada internacionalmente, reconhecida por todos os pesquisadores de letras e linguísticas do Brasil e do exterior. Então, algo que coloca a Unisul no mesmo nível das melhores universidades na nossa área do conhecimento. Perfeito. E isso revela também o esforço que nós temos estabelecido de qualidade. Qualidade é a condição sine qua non. Temos que ter qualidade e isso que faz com que o curso tenha tido sucesso, está tendo o sucesso que tem nesses últimos anos. Tem vindo alunos, professor, para o mestrado e para o doutorado de quais partes do Brasil? Olha, nós temos desde o sul do país, o Rio Grande do Sul, até Manaus, por exemplo, né? Já tivemos pessoas do Nordeste, do Centro-Oeste, quer dizer, na verdade o curso tem chamado a atenção, principalmente por isso que eu falei ainda na nossa conversa, do nicho onde a gente trabalha, texto, discurso e cultura. É uma área extremamente interessante que tem atraído as pessoas de outros lugares do país. Perfeito. Professor, então eu deixo agora, no tempo que nos falta, as 30 segundos, rapidamente as câmeras para a sua fala final. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer um convite à comunidade para conhecer o site, o curso de mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem, bem como, se houver interesse, entrar em contato com a gente e se inscrever para os cursos de mestrado e doutorado turma 2010. Ok, muito obrigado, professor, foi uma honra tê-lo conosco. Obrigado. Bom, foi mais Ciência e Pesquisa, conosco o professor Dr. Fábio José Hauen. Estiveram no apoio ao programa, como câmera, Cláudio da Rosa, no Twitter, Fernando José da Silva, Ramon Medeiros, edição de Vanessa Bus, web design Karine Mendes. Foi um prazer estar com vocês. Assista ao programa no nosso site cienciapesquisa.blogspot.com. Um grande abraço e até o próximo programa, com certeza.